Bom, gente, hoje eu vou falar sobre a funerária que fez o enterro da minha família, né? Que é a funerária, e por incrível que pareça, tem uma parte que está escrita em inglês, né? Que é o Memorial Funeral Home, que é preservando memórias. Esse é o lado em inglês, né? Eu fiquei assim um pouco. Achei legal ter a parte em inglês, né? Mas tem o lado português, né? Escrito tá Rede Memorial Fortaleza, preservando memórias. Essa funerária tem 25 anos. E aí, gente, o que é que acontece? Essa funerária, né? Tava vendo um vídeo bem detalhado, né? De um rapaz que fez, né? Todo a filmagem da funerária, né, gente? É uma tranquilidade tão maravilhosa, né? E eu agradeço muito a Deus por minha família, né? Que foi meu pai e minha mãe. Eu não sei se meu avô e minha avó foram enterrados lá, né? Nesses últimos anos, né? Foram os que faleceram, né? Minha avó, meu avô, meu pai e minha mãe, né? E eu sei que meu pai e minha mãe tá lá, mas eu não lembro se a minha avó e o meu avô estão lá também. Mas eu acho que não. E aí, gente, é um cemitério assim, incrível, né? Porque eu tava acostumada, né, quando eu ia pros velórios, na minha época, quando eu era. Quando eu lembro quando eu era criança, gente. Criança assim, adolescente, né? Que as pessoas na favela faleciam, né? Morriam. A gente ia pro enterro, né? E mesmo que você não gostasse de certas pessoas da sua rua, essa pessoa, se ela falecesse, né? Se ela morresse, lhe dava uma dor muito grande, né? Porque é aquela passagem que está na Bíblia, né? Deus não se alegra nem com a, né? Nem com a morte do inimigo, né? Então a gente não se alegra nem com a morte do nosso inimigo, né? Isso não quer dizer que eu tenho inimigo, mas eu digo, né? Se tem uma pessoa que a gente não gostava, doía mesmo assim, né? A morte daquela pessoa. E aí, quando a gente ia pro enterro, gente, eu lembro, os enterros que eu fui quando eu morava em Fortaleza, era bem diferente, né? Os cemitérios era mais natural, as, as tumbas eram mais no chão, né? Já fui pro Bom Jardim, que foi onde meu avô José Ribeiro foi enterrado, Bom Jardim. E é isso, visitei alguns cemitérios, mas todos eram natural, com tumbas, né? Que a pessoa era enterrada na terra. E hoje tá diferente, né? Hoje tá bem mudado. As pessoas estão sendo mais enterradas em urnas, né? Que é na parede, né? Que é onde a minha mãe e meu pai estão, né? Mas mesmo assim, né, gente, é muito lindo esse cemitério. Ele não parece um cemitério, né? Tem a parte assim natural de um pátio, né, e tudo, mas quando você entra, é a coisa mais linda, todo no mármore, né? Muito lindo. E aí, né, a minha irmã que fez um plano, né, de funerária. E é uma luta para pagar, né, gente, porque é todo mês. Ela tem que ter aquele dinheirinho e se atrasar, né? Surge o nome dela e tudo. Eu já falei para tirar meu nome, né, gente? Porque se eu falecer, pode queimar, pode fazer o que for, né? Porque o que vale é o espírito, né? Então, eu. É triste, né? Porque a gente diz assim: ah, a pessoa vai morrer, mas vai deixar o prejuízo para as pessoas, né? Mas, tipo, eu já trabalhei tanto na minha vida para as pessoas, já ajudei tanta gente, né? Não é possível que alguém não vai ter piedade de mim para me fazer pelo menos um enterro simples, né? Então, eu deixo com as pessoas aí do mundo, né? Para fazer o que quiserem com o meu corpo, porque o meu espírito, né, vai estar com Deus, se Deus quiser. E aí, gente, o que é que acontece, né? E aí eu tava pensando que às vezes a gente pede muita paz no mundo e tudo, né? E geralmente quando eu queria paz, né? Eu gostava muito de ir para a igreja católica os domingos, né? Que me dava muita paz. E à noite, eu ia mais à noite, né? Ou então na semana eu ia para Santa do Vígio, porque a igreja da Santa do Vígio, ela tem. Ela é bem próxima da praia, né? E na minha época ficava aberta, né? Então a igreja ficava aberta, você podia entrar a qualquer horário, sentar ali, ficar refletindo, meditando. Só que eu descobri, gente, recentemente, a paixão de ir para os cemitérios, por incrível que pareça. Se você quer paz, vá para o cemitério, porque o cemitério
tem uma paz que ninguém vai te perturbar, né? Às vezes eu que sou atribulada, né? Por exemplo, no Halloween, né? Fui visitar o cemitério no Halloween porque o pessoal disse que dá medo, não sei o quê. Gente, nem espírito, nem coisa ruim você vê. Eu acho que a coisa ruim que tava lá era eu, né? Então, tipo, aqui o cemitério fica aberto, né? Você pode visitar quando você quer. Então, eu fui à noite. E eu não vi nada demais. Agora, eu fiquei chocada. Que depois eu vou falar desse assunto, gente. Que eu fui visitar o cemitério e eu nunca vi isso na minha vida. O cara, gente, o cemitério aqui de São Jerônimo. O cara, ele enterrou a primeira esposa dele junto com a segunda esposa. Eu disse, meu Deus, eu estou em outro mundo. Porque em Fortaleza, a gente nunca na vida que a gente fazia uma coisa dessa de enterrar a primeira esposa com a segunda, né? Isso era loucura, ia dar confusão, da misericórdia, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Enterrar a primeira esposa com a segunda esposa. Tô passada. Fiquei passada, né? Então é isso. Então, o daqui, né? Os cemitérios daqui são bem mais naturais. Eu ainda não vi um cemitério estilo esse de Fortaleza, né? Que é o Crede Urna Memorial Fortaleza, né? E aí, o que acontece, né, gente? Eu fiquei, assim, chocada que é maravilhoso, né? Que ir lá dá muita paz. Eu acho que dá muito mais paz do que esses que eu já visitei em toda a minha vida, né? De natureza. Porque a minha mãe, eu fico muito feliz que a minha mãe e meu pai estão lá. Porque é uma tranquilidade, né? Infelizmente, eles foram para lá já sem vida, né? Mas eu espero um dia, quando eu chegar em Fortaleza, eu vá visitar. E vou, não sei qual é a distância, né? Esqueci de olhar o bairro que fica. Mas quando o rapaz fez o vídeo, né? Mostrando esse cemitério, gente, eu senti uma paz muito grande, sabe? Era uma coisa assim, parecia uma casa, né? Você vai e ninguém te perturba, né? Ninguém fica ali perturbando. Você tá ali em paz. Tem os funcionários, claramente, mas as pessoas têm tanto respeito, né? Pelas pessoas que estão enterradas ali, que é um silêncio, né? Bem limpo. E o rapaz, não dava para sentir, claramente, né? Mas o rapaz disse que era um lugar muito, muito, muito perfumado, né? Então, me encantou bastante esse cemitério. Eu não sei se um dia, né? Quando eu puder pagar o meu plano de funerária, porque aqui ninguém paga essas coisas, né? Aqui, Quebec, Canadá, quando você morre, você compra o caixão e você paga o enterro, né, no cemitério, se você tiver condições financeiras muito boas. Mas se você não tiver, você é cremado e as pessoas fazem o que quer com a sua urna, né? Ou guardam, ou enterram em algum lugar e tudo. Mas eu não sei se eu queria ser enterrada assim em um lugar, né, em urna, né? Ou se eu queria ser enterrada em lugar de natureza, porque eu gosto também muito da natureza, né? E tem aquela passagem da Bíblia, né? Do pó viestes e do pó voltarei, né? Mas lembrando que isso aqui, ó, é só uma capa, né? É só o exterior, né? O que vale é o espírito, a alma da gente, né? Então, mas eu não sei, assim, para lembranças, né? Porque, tipo, se um dia, né, Deus me permitir, eu for visitar esse cemitério que a minha mãe e meu pai estão lá, é uma lembrança, né? De lembrar, né? Que eles foram para lá e tudo, né? E eu posso ver, né? Sentir um pouco a energia, assim, de tipo, deles que eles estão em um lugar bom, diferente de tudo que eles sofreram, de toda a tribulação de onde eles moravam, né? Então, agora, quando eu for à casa deles, já não é aquelas casas de sofrimento, né? É a casa de paz, né? Então, quando eu for visitar eles, agora vai ser na casa de paz. Então, é isso. Então, tipo, na natureza, né? Nas tumbas, né? Um pouco assim também. Eu acho que as pessoas estão fazendo assim mais íntimos. Porque mais fechado, né? Porque tem essa coisa agora de muito de magia, né? Essas coisas que as pessoas vão pro cemitério e fazem aqueles trabalhos, né? Que a gente sabe o que é, né? E aí acaba o cemitério ficando sujo, né? Tem uns que até abrem as covas para trabalhar ali com morto, né? Então, o negócio é cruel, né? Crazy, né? Então, é isso. Mas
aqueles que ainda gostam de tumbas, né? Ainda se permite de ir mesmo sabendo que pode entrar um macumbeiro ali, né? E fazer um bruxo, né? Não é nem macumbeiro, porque o macumbeiro não faz isso. Quem faz é aqueles bruxos da pesada, né? Que trabalha com a energia do defunto, né? Então, tipo, né? Aí a pessoa vai, se enterra ali. Mas eu não sei, gente. Eu, sinceramente, eu sei que eu já tenho 37, né? Então já é um momento de a gente pensar em pagar funerária, né? Em pensar como é que vai ser o nosso enterro, né? Não por mim, né? Mas, tipo, pelas pessoas, porque a gente está aqui, está bem, mas quando a gente está doente, quando a gente está até na morte, né? A gente dá trabalho às pessoas, né? Então a gente tem que entender que quando a gente morre ou está doente, doente, né? Ainda tem, Deus ainda coloca os anjos, né? Que são as enfermeiras, os médicos, né? E Deus, você não é obrigado a estar 100% com a família. Mas, quando você morre, você precisa de alguém responsável para enterrar o seu corpo, né? Então, tipo, se você é isolada, né? Que não tem ninguém. Antigamente, a Igreja Católica, né, ela se ocupava dessas pessoas que eram órfãos, né? Das pessoas que eram órfãos, que não tinha família, né? E tudo. Então, elas se ocupavam desse trabalho, né? Hoje eu não sei como é que funciona quando a pessoa é órfã, que a pessoa não tem. Não é indigente, né? Mas que, tipo, não tem boa relação com família, né? E tudo. Então, eu fico assim pensando. Quando a pessoa vai morrer, quando a pessoa vai falecer, quem é que vai se ocupar disso, né? Mas eu ainda acredito que existem anjos bons que, querendo ou não, né? Vai acreditar e vai fazer, né? Que, tipo, não pela pessoa, né? Se for uma pessoa ruim, né? Mas por Deus, né? Porque Deus ensina o amor ao próximo, independente, né? De qualquer coisa. E nos momentos difíceis, né? Então é isso, gente. Então eu amei esse cemitério. Sou muito grata. Grata à funerária. Os funcionários são excelentes. Eu vi o vídeo, né? Os funcionários são uns amores, né? Inclusive, a Isis Cidade, né? Da antiga do Cidade 90, né? Hoje ela tá em outro programa. É ela que faz a publicidade, né? Desse cemitério. E agradeço muito a minha irmã também, né? Que foi ela que arcou com todas as despesas do cemitério e até hoje está arcando com as despesas, né? Porque eu ajudei um pouco, né, gente? Mas, infelizmente, essa coisa de cemitério tá pagando todo mês, né? E, tipo, o plano que eu vi, não sei qual plano que ela pegou, mas não é assim tão barato, né? Então, os irmãos estão sem trabalhar, né? Então é difícil. Graças a Deus ela está trabalhando, então eu não sei como é que anda, né? Só espero que não suje o nome dela, né? Porque essa coisa de plano, né? De carnê, essas coisas, tem que pagar todo mês. Se você não tiver aquele dinheiro, aí o seu nome desce para SPC, né? Serasa e suja, né, gente? Então espero que. Eu já falei até para ela, né? Para ela cancelar e pagar só para ela e para a família dela, né? O resto que se vire, né? Porque todos são casados, todos têm família. Então, tipo, ela cancelasse o nome de todos os membros da família que ela colocou, né, que é os irmãos, e colocasse só ela, o marido dela e as filhas, né? E aí o resto que se virasse, né? Porque todos têm companheiro e companheiras, e se um desses falecer, quem é responsável são os companheiros, né? Ou as companheiras. Então é isso, gente. Se você quer paz, vá para o cemitério. Beijinhos, tchau.